Olá, maravilhosa! Que prazer estar com você aqui no meu canal no YouTube. Eu me chamo Flávia Freire. Esse é o início de uma série Sua Melhor Versão. E é possível que você já tenha assistido alguma coisa dessa série lá no Instagram, mas eu quero te dar boas-vindas aqui. Para começar, eu quero pedir para você já se inscrever aí no canal, dar teu like, compartilhar e principalmente interagir comigo, deixar o seu comentário, tá bom? Então faz isso aí e vamos continuar aqui nessa jornada. Flávia, por que autoestima? O primeiro tema dessa série, porque assim, eu amo esse assunto, simplesmente porque ele é o fio condutor do meu trabalho e porque a autoestima é o que norteia a vida das mulheres. Acredite, maravilhosa! Tudo que você vive hoje, como você se relaciona, como você cuida de você, como você interage com as pessoas, como você cuida da tua profissão, como você age em relação ao dinheiro, tem tudo a ver com a sua autoestima. Mas antes de entrar no tema de forma mais profunda, eu gostaria de dizer que eu também tive muitas lacunas sobre a autoestima. Hoje você me vê aqui empoderando as mulheres, cuidando de mulheres, falando sobre como ter autoestima, mas por trás dessa mulher, dessa profissional, teve alguém que um dia teve a sua autoestima completamente fragmentada. A autoestima ela é um processo gradual que vai se construindo dentro de você a partir do momento que você nasce. Eu sei que não é um ato isolado, mas assim, quando eu paro para pensar na minha vida e na minha infância, teve um episódio que me marcou profundamente e que teve um impacto na minha autoestima. Quando eu tinha 5 anos de idade, os meus pais se separaram. Então imagina aí para uma garotinha de 5 anos de idade, de repente estar sem a sua mãe. Ela nem sabe naquele momento, mas ela nunca mais vai morar com a sua mãe. Sabe todos os sentimentos que me invadiram naquele momento? Eu não mereço, eu não sou importante, eu não sou amada. Se eu fosse boa, minha mãe não ia embora. Muitas coisas. A partir dali eu tive que amadurecer de forma profunda, sendo apenas uma criança de 5 anos. Mas eu cresci sem saber verdadeiramente quem eu era. Eu não tinha uma identidade fortalecida. Eu não era alguém que me sentia importante. Eu tinha que dizer sim para todo mundo. Eu tinha que fazer muitas coisas para agradar as pessoas. Eu não sabia ser amada. Se eu recebesse um elogio, eu tinha que responder com outro elogio, porque eu não sabia receber. Então, quando eu olho para tudo isso, mais lá na frente, na fase adulta, eu percebo que como é que eu estava me destruindo. Como é que eu cheguei à obesidade mórbida, pesar 100 quilos, como eu estava destruindo os meus negócios, os meus relacionamentos. E quando eu parei para pensar que eu só estava conseguindo tratar os efeitos e que eu não conseguia chegar na causa, foi aí que eu me deparei com isso, autoestima. Flávia, quem verdadeiramente é você? Então, autoestima é tudo aquilo que eu creio sobre mim. Quem eu sou enquanto pessoa, é tudo aquilo que eu creio, no que eu sou capaz de fazer e no que eu sou capaz de viver. Ali eu pude perceber que tinha um desnível, que tinha uma disfunção. Eu não era, eu precisava fazer para poder ser aceita para as pessoas, pelas pessoas. Então assim, eu entendi qual é o poder dessa coisinha chamada autoestima em todos os meus resultados. E foi quando eu comecei a fazer aquele mapeamento, acessar a minha matriz da autoestima. Comecei a ir lá atrás, na minha primeira infância, naquilo que meu cérebro não tinha bloqueado, naquilo que eu me lembrava. E eu comecei a fazer aquele mapeamento. Quem é que eu sou? Quais eram os meus sentimentos lá atrás? O quanto eu me sentia amada? Quais foram os momentos na minha vida que eu me sentia amada? O que foi? Foi uma palavra? Foi uma atitude? O quanto eu me senti importante naquela família, o quanto eu me senti pertencente, o quanto eu me senti adequada. Ali eu tive o quê? Uma verdadeira noção de que eu estava totalmente fragmentada, só que a minha infância passou. A minha infância passou, agora era uma adulta tendo que se recompor, que se reconstruir. A primeira coisa foi eu identificar exatamente aonde é que estava a minha vida. A partir daí, a primeira coisa mais importante, além da raiva, além de querer reivindicar alguma coisa, eu era só uma criança, por que eles fizeram isso comigo? Eu não merecia isso, eu merecia viver outras coisas? Sim, tem toda essa indignação e depois tem a raiva atrelada a uma coisa que é devastadora, que é o sentimento de culpa. Por que eu estou sentindo raiva do meu pai? Por que eu estou sentindo raiva da minha mãe? Então, nesse momento de sentar os sentimentos, a primeira coisa que veio à minha mente, Flávia, agora você é uma adulta.
Você não é mais aquela menininha, mas você precisa tratar as coisas daquela menininha. Então a primeira coisa que veio à minha mente foi autoaceitação. Sabe, a autoaceitação, até eu mesma interpretava errado. Eu dizia, se eu me autoaceitar, eu não vou sair do canto, porque aí eu estou conformada exatamente onde eu estou. E não tem a ver com isso. A autoaceitação não é você gostar do que vê, não é você gostar do que vive, não é você gostar do que vê. A autoaceitação é apenas você entender que você não vai fugir do seu sentimento, é você respeitar a sua história e é você não negar o que aconteceu. Tá, isso aconteceu, mas principalmente isso não me define. Então foi nesse momento que eu comecei uma reconstrução. Essa Flávia que você está vendo aqui antes estava totalmente quebrada, fragmentada. Primeira coisa foi eu me olhar no espelho e dizer, Flávia, esse rosto é seu, se ame. Se ame, você nunca vai receber do outro aquilo que você não consegue se dar. Esse corpo é seu, se ame. E a partir dali eu comecei a criar frases que construíam, sabe aquilo que me fez falta lá atrás, ouvir de papai e de mamãe, eu só tinha uma alternativa, ou eu começava a construir isso dentro de mim, ou eu estava morta. E aí eu decidi me olhar e a dizer, Flávia, a partir dos teus defeitos, apesar dos seus defeitos, apesar das suas imperfeições, eu olhava e dizia, eu me amo do jeito que eu sou, de forma incondicional e sem reservas. Acredite, maravilhosa, nenhuma transformação profunda acontece se você não tiver autoaceitação. Sabe? Antes de você aceitar o outro, nesse momento de reconstrução, você precisa cuidar do que está quebrado dentro de você. Flávia, a gente vai trabalhar outras coisas, como aceitar papai e mamãe, sim, mas primeiro você tem que trabalhar a sua autoaceitação, esse amor por você. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar com você nesse nosso primeiro vídeo dessa série, Sua Melhor Versão. Entender exatamente o que aconteceu, a origem está lá atrás, hoje é consequência, a causa está lá. Acessar essa sua matriz, a tua matriz da autoestima, tá? Reviver alguns sentimentos, mas começar a trabalhar você. E a primeira coisa que você tem que trabalhar é a autoaceitação. Quando você se autoaceita, você se liberta da necessidade de ser aceita por outras pessoas. Quando as outras pessoas te aceitam, é um plus, é a cereja do seu bolo, mas você já resolveu tudo aqui dentro. Um super beijo para você e continua conectada toda sexta-feira às 20 horas aqui nesse canal no YouTube. Tchau, tchau!